Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 20 de novembro de 2025 e o título é A Solução. Há um provérbio chinês que diz, abre aspas, se o seu problema tem solução, não se preocupe, pois tem solução. Se o seu problema não tem solução, não se preocupe, pois não tem solução. Fecha aspas. No entanto, acredito que sempre haja uma solução, embora talvez não seja a que gostaríamos naquele momento. Muitas coisas só fazem sentido ao longo do tempo. Diante disso, a melhor atitude sempre seria focar na solução, uma vez que, quando focados somente no obstáculo, estagnamos e ultrapassá-lo torna-se praticamente impossível. Ainda que tudo nos pareça caótico a princípio, buscar a calma em meio à tempestade é a melhor forma de encontrar as possibilidades de resistir e sair da tormenta. Nossa vida se assemelha a uma estrada com inúmeras bifurcações que nos levam a destinos diversos. Todos os dias existem novos caminhos à nossa disposição. A jornada exige movimento contínuo e escolhas constantes. O importante é seguir, independente da velocidade. As soluções sempre estarão no caminho, só precisamos escolher caminhar. Afinal, toda caminhada começa com o primeiro passo, e um após o outro, o destino vai sendo delineado. Quando assumimos o controle e tomamos a decisão de cumprir a jornada com propósito e disposição, cada passo nos levará mais próximos de nossos objetivos. Ultrapassar os obstáculos que surgem faz parte da construção e concretização dos sonhos e projetos traçados. Cada solução encontrada é uma vitória e, ao final, o pódio nos espera. Contudo, nessa maratona, os adversários não correm junto conosco, mas dentro de nós. E vencê-los somente será possível se acreditarmos em nós mesmos. A fórmula é foco no objetivo e fé em si mesmo. Nada pode parar quem tem um propósito firme e sabe que é o construtor do próprio futuro. Então vamos lá. Sempre tem, sempre que a gente tem assim, todo mundo tem aí obstáculos, né, a serem vencidos, né? E muitas vezes o que acontece, em vez da gente se preocupar em como sair daquilo, quais as possibilidades de resolver aquela situação, muitas vezes a gente fica preso no problema, né? Então, ou fica ali se lamuriando, ou fica reclamando, ou fica, né? Ai, meu Deus, e agora? Ai, eu não vou dar conta. E acaba, e isso vai aumentando, né? Você vai colocando mais energia do problema e o problema vai aumentando. Então, assim, num primeiro momento, obviamente, a gente pode até aí, né, desequilibrar, mas depois a gente tem que assumir a responsabilidade e buscar as saídas, buscar as soluções, né? A gente mesmo se coloca, às vezes, em alguns labirintos e a gente tem que buscar a saída. Se a gente entrou, a gente consegue sair, né? Então, por isso que eu acho que sempre há uma solução. Para tudo há uma solução. E o que acontece é que muitas vezes a gente não confia na gente. A gente não acredita que a gente possa dar conta, que a gente possa vencer um desafio. E aí a gente acaba não buscando as alternativas, fica ali, né? Fica estagnado, fica no sofrimento, né? Na lamentação, achando que, né? Tudo acontece. Tem gente que fica, tudo acontece comigo. Tem momentos da vida da gente que algumas coisas acontecem, começa a acontecer em seguida, coisas erradas, né? Por exemplo, tem fases na vida, né? Que você começa a perder coisas, você começa a quebrar coisa, é, você acaba tendo prejuízo, e aí a gente começa, porque tá tudo dando errado, tá tudo dando errado. E às vezes a gente mesmo não tá percebendo que talvez a gente tenha que prestar atenção naquilo e entender o que a gente tem que aprender ali naquela situação, né? Então hoje, quando acontece alguma coisa assim, alguma coisa que me desequilibra, me deixa chateada a princípio,
né? Eu dou passagem, deixo, acho que a gente tem, né, que se esvaziar, né, daquele sentimento é, que nos aborrece a princípio, né? Porque quando acontece alguma coisa ruim, num primeiro momento você vai é, ter que assimilar aquilo que aconteceu, né? Então, e muitas vezes a gente mudar o olhar, né? Sobre aquela coisa que às vezes, num primeiro momento, é negativa. Às vezes você tem alguma coisa para aprender ali. Normalmente a gente tem alguma coisa para aprender, né? Então, passado aquele primeiro momento, né, de susto, de raiva, de seja o que for que a gente tem que liberar, aí começar a refletir, a pensar o que eu tenho que aprender aqui, o que isso veio me trazer, o como que eu posso achar uma saída, onde que eu posso buscar uma solução, né? Porque ficar parado se lamentando não vai resolver, concorda? Ninguém que fica só parado se lamentando vai conseguir é, ultrapassar nenhum obstáculo, né? Vencer nenhum desafio. A gente tem que se movimentar para buscar isso. Mas muitas vezes a gente não tem confiança na nossa capacidade, né? Então, vou até compartilhar com vocês uma coisa assim. Eu sempre comento aqui, né? Essa questão. Às vezes eu falo assim, que eu não tenho essa mediunidade ostensiva, então que eu tenho uma intuição e tal. E esses dias eu estava refletindo sobre isso, que eu falo, não tenho uma mediunidade ostensiva, mas assim, quem disse, né, que existe uma fórmula? A gente mesmo acaba se colocando dentro de caixinhas, né? Então eu acho que não, hoje eu penso assim, não existe isso de ter um tipo específico para você ter alguma sensibilidade espiritual. Não é porque você não escuta ou você não vê, né? Porque tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade assim, né, mais afinada, que consegue se conectar de uma forma mais material, digamos assim. Mas isso não quer dizer que seja uma mediunidade assim mais desenvolvida. Às vezes você tem algum tipo de sensibilidade diferente, né? Então acho que são tipos e não tem hierarquia entre esses tipos. Não é porque um vê, um escuta. E às vezes como a gente se pegou nessa fórmula de que o médium ele tem aquele contato, ele canaliza, ele escuta, ele vê e tal. Às vezes a gente tem uma sensibilidade e a gente e não percebe e não estuda e não pratica aquilo, não permite que ela se expanda, né? Porque a gente entrou naquela formulazinha de que tem que ser daquele jeito. Então, às vezes, a gente acaba até dificultando, né, o acesso, essa conexão, por conta dessas crenças que a gente criou, essas crenças que nos limitam, né, a desenvolver o nosso potencial. Então, mesmo aquela pessoa, às vezes você acha que uma pessoa que se comunica é porque ela está escutando. Então, às vezes, você se comunica e você nem percebe. Porque quantas vezes acontece de você. Que essa semana aconteceu isso comigo, de eu receber uma comunicação por terceiros, porque eu percebi que eu estava bloqueando, né, essa questão espiritual por conta dessa minha crença de achar que as coisas têm que ser desse jeito, que eu aprendi, né? Porque eu comecei esse caminho espiritual no kardecismo, então a gente vê aqueles médios, né, que os médiums que ou ouvem ou incorporam, então a gente cria aquela crença de que é assim que as coisas acontecem, e nem sempre são. E a gente acaba, às vezes, recebendo certas comunicações, mas a gente não acredita, porque não vem na forma que a gente está acostumado, foi ensinado a entender que o correto, ou que é a forma como normalmente as coisas acontecem. Mas, na verdade, eu acho que a gente ainda não tem todo o conhecimento, né, a respeito
da espiritualidade. Então, se criaram essas categorias, né? E especificaram, assim, né? Criaram, então ou é áudio, como é que é? Clarividência, é, clareaudiência, todas essas nomenclaturas, né, que se criaram, né, para definir as formas de comunicação. Mas eu acho que é muito maior do que isso, às vezes a gente não percebe. Você pode receber, assim, às vezes, quando uma coisa que a gente não presta atenção, às vezes você está pensando numa coisa, ou você está passando por uma situação, do nada te aparece assim uma mensagem, ou alguém te manda uma mensagem, ou alguém te liga, ou alguém fala para você alguma coisa que encaixa exatamente. Quantas vezes, às vezes você está passando por uma situação e você vai num lugar, por exemplo, você vai num centro, você vai num terreiro de umbanda, você vai numa igreja católica, e o que é falado lá é exatamente aquilo que você precisa ouvir. Isso não é uma forma de comunicação? As coisas não acontecem por acaso, não tem coincidência, não é mesmo? Porque às vezes você nem. Se a gente for pensar, avaliar e lembrar de suas situações da nossa vida, às vezes você recebe isso de um. Às vezes você nem era para ter ido num lugar, você resolve ir do nada, que não é do nada, e aí chega lá e você recebe aquela mensagem, né? Você recebe uma resposta. Então, porque a gente às vezes questiona, às vezes a gente pergunta, a gente pede um auxílio. E o auxílio vem, é que muitas vezes a gente não percebe ou não acredita o suficiente. E aí a gente joga na conta foi coincidência. E não é. Não existe acaso, não existe coincidência, as coisas não acontecem por acaso. Então a gente precisaria confiar mais na gente. Nós somos os nossos maiores adversários na vida, porque a maior vitória é vencer a si mesmo. Esse dia eu vi essa frase, eu não lembro em onde, eu não lembro onde foi que eu vi. Onde é fogo, né? Eu ouvi, não lembro onde que eu ouvi, mas acho que era também alguma coisa que me apareceu e eu estava refletindo sobre essas questões por conta de uma coisa que aconteceu, que realmente eu recebi uma informação que era alguma coisa que já estava assim, sabe, rodeando, rodeando, mas como a gente não confia na gente. Aí quando vem de fora a informação, você acredita. E aí eu percebi que era uma coisa que eu já podia ter acessado, mas que essa falta de confiança por conta dessas crenças que nos limitam, ou que me limitam, no caso, eu não percebi, não consegui perceber antes, né? Então, e aí me trouxe essa reflexão, né? De falar, poxa, como a gente acaba se limitando por ficar, não buscar as coisas de dentro para fora, né? Sempre ficar aceitando as informações que vêm somente de fora. Lógico que o que a gente vai ouvindo, tudo isso vai agregando, mas a gente tem que também entender que não é só de fora. Não adianta você receber as informações e você não fazer o trabalho interno. Porque se você não faz seu trabalho interno, toda aquela informação não vai servir para nada. Você não vai conseguir expandir. Você não vai ter uma expansão, não vai expandir sua consciência se você não usa para se autoconhecer e para melhorar, né, a sua capacidade, seu potencial e a sua sensibilidade mesmo, a sua conexão. Então, assim, as informações vão chegando, mas a gente tem que saber utilizá-las, porque sim, não adianta o conhecimento, né, ali acumulado, acumulado. Sem movimento, sem a gente utilizar para algo de útil, para contribuição, né, e para a nossa própria evolução,
não adianta de nada só ficar acumulando, 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 né? Aquilo tem que ter utilidade. Hoje eu entendo que muita coisa, muitas informações que chegaram até mim, que num determinado momento ainda aquilo, né, eu estava ali, não entendia muito bem, estava assimilando aquelas coisas. Hoje eu entendo por que eu tive acesso àquelas informações. Hoje faz sentido, mas justamente porque eu entendo que eu preciso utilizar isso, né? Não basta saber, né? Tem que fazer sentido e tem que ter é, utilidade, tem que servir para alguma coisa, servir para nos auxiliar, né? Primeiro começar da gente para a gente expandir isso e conseguir distribuir isso e fazer com que esse conhecimento agregue, né? E traga produtividade, traga resultados na nossa vida e na vida dos que nos cercam. Então, sempre tudo que chega até nós tem um motivo. E justamente muitas vezes é a solução que a gente estava buscando, mas às vezes a gente deixa passar por falta de confiança, né, na nossa percepção, de perceber que a gente está o tempo todo conectado, mas a gente tem que acreditar, né, e ter essa percepção e começar a perceber, às vezes, algumas coisas, às vezes a gente faz, né, por exemplo, eu faço, sou reikiana, tenho algumas questões terapêuticas, terapias aí, né, que eu estudo, e aí às vezes eu faço assim, voluntariamente, assim, você vê uma situação, você fala, vou tentar, né, você vai fazer uma vibração, você faz uma oração mesmo, alguma coisa para tentar auxiliar naquela situação. E muitas vezes a gente faz, mas a gente não acredita que a gente tem potencial ali para estar solucionando. E às vezes você percebe, né? E que as coisas acabam se resolvendo, acabam tendo uma solução, mas a gente nunca acha que foi pela nossa contribuição, porque é a falta de confiança. Então, isso eu estou tentando prestar atenção, e justamente porque quando você faz com a intenção, você faz com o coração, você está se conectando. Então, é essa conexão que a gente tem que acreditar mais. E ela vai se fortalecendo. Quanto mais a gente acredita, quanto mais a gente olha para ela, mais a gente percebe, a gente se conecta mais e a gente expande isso. E expande a nossa consciência também. Então, acho que essa questão da gente começar a confiar mais em nós mesmos é o trabalho desses últimos tempos, né? Que a gente está passando por momentos aí muito desafiadores, às vezes meio caóticos até, e às vezes a gente se sente impotente, mas não somos, nós não estamos impotentes, nós podemos sim contribuir. Todos nós que estamos fazendo esse caminho do despertar, da expansão de consciência, a gente não está fazendo isso, a gente não está nesse momento e chegando e acessando essas informações à toa, né? Então, se a gente acessou essas informações, isso tem uma utilidade. Basta que a gente comece a perceber, comece a observar e acreditar nisso, acreditar que a gente pode contribuir de uma forma positiva. E aí as coisas vão fluir, vão se abrir, vão se expandir e a gente vai começar a perceber e enxergar e entender muita coisa que chega até nós. E não vai deixar mais as coisas passarem aí, né? Sem a gente perceber que a gente teve aí, né, um auxílio, e a gente que às vezes deixa, não escuta, né? Que falam com a gente e a gente acaba não escutando. Então é treinar isso, né? Treinar essa audição, essa percepção, a nossa intuição e acreditar mais na gente, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.